Então, queridos, eu queria agradecer a presença de vocês nessa reunião e que a paz do Senhor esteja com vocês e que o Espírito de Deus abra o espírito de vocês hoje para que você ficasse atento a tudo que será dito aqui. Eu vou ler alguns textos aqui e quero passar rapidamente, sem muitas interpretações. É bom que a própria palavra ela é uma palavra viva. O Evangelho é vivo. Palavra de Jesus. Jesus é o próprio Logos de Deus. Ele é a própria palavra de Deus. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E tudo foi feito mediante a palavra de Deus. E você sabe que as palavras elas têm muito poder. E eu gostaria de começar aqui no livro de Marcos, no capítulo 11, versículo 12. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Está falando com relação a Jesus. E Jesus, vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. E aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus: nunca jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isso. Interessante que nessa época todas as figueiras estavam secas, menos aquela. Porque o próprio texto diz, não era tempo de figos. Era tempo em que as folhas estavam secas. Mas aquela figueira ela estava verde. As folhas estavam verdes. E folhas verdes é sinais de frutos. E Jesus foi tentar ver se encontrava um fruto naquela árvore. Então aquela figueira, ela era uma figueira híbrida. O que é um híbrido? É algo único. Uma figueira com folhas verdes sem fruto. E você sabe o que aconteceu. Jesus disse, nunca mais alguém coma fruto de você. Porque ela aparentava ser alguma coisa, mas não era. Quando você avança ali, no versículo 20, a minha Bíblia tem um título aqui. Os títulos a gente não precisa dar tanta importância assim, né? Mas diz aqui o poder da fé. E passando eles pela manhã, no outro dia de manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. A palavra de Jesus tem poder. Você sabe que a palavra tem poder, né? Eu falei um outro dia aqui sobre o fruto do coração, né? O que sai da sua boca é o que está em você. Não tem o que fazer, irmãos. E tem poder de vida e morte. Tem o Provérbios que diz, né? A morte e a vida estão no poder da língua, estão no poder da palavra. Então, quem ama o que fala, come desse fruto. Você come o fruto daquilo que você fala, daquilo que está no seu coração. Você só fala o que está no coração. Jesus falou, a figueira secou desde a raiz. E Pedro, lembrando-se, falou, mestre, a figueira que você amaldiçoou secou. Ao que Jesus lhes disse, tende fé em Deus. Tende fé em Deus para quê? Ele diz aqui, porque em verdade eu vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será. Porque eu vos digo que tudo quanto em oração você pedir,
crede que recebestes, e assim será convosco. Só que ele não para aqui. Ele continua dizendo, quando você estiver orando, você lembrar que tendes alguma coisa contra alguém, perdoai para que o vosso Pai Celeste vos perdoe as vossas ofensas. Mas, se não perdoardes, também o vosso Pai também não vos perdoará. A conexão desse texto aqui com o capítulo 17 de Lucas. Olha só o que ele diz. O texto é semelhante. O texto é semelhante e fala do mesmo assunto, mas no mesmo contexto desses últimos 2 versículos que eu falei sobre o perdão. Quando você estiver orando, se você lembrar que tem alguma coisa com o teu irmão, perdoe seu irmão, porque assim também nós fomos perdoados em Cristo. Amém? O poder da fé está naquilo que você fala, mas em conexão com as atitudes que você tem. Você entende? O poder da fé, se você crê, você dirá e acontecerá. Aqui no versículo 1 do capítulo 17 diz assim, é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual eles vêm. Melhor fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse atirado no mar, do que fazer tropeçar um destes pequeninos. E ele continua dizendo, em conexão com o texto de Marcos, acautelai-vos, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo, dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Então os discípulos disseram, o que é que eles disseram? Aumenta-nos a fé. Para que aumentar a fé? Para poder perdoar. Tem horas que nós precisamos pedir a Deus, aumenta a nossa fé. Para que nós possamos perdoar uns aos outros. Para que os milagres aconteçam. Os discípulos disseram, aumenta-nos a fé. E aí Jesus disse assim, se você tiver fé como um grão de mostarda, como um grão, né? Não é do tamanho de um grão. Quem pensa que a fé é desse tamanho, é como um grão de mostarda que se desenvolve e cultivado, ele cresce e vira uma árvore. A fé tem que ser cultivada, a fé tem que ser desenvolvida, a fé tem que ser acrescida. Por isso que eles clamavam, aumenta-nos a fé. Se tiverdes fé, tende fé em Deus, que quando você tem fé em Deus, você dá ordem aos seus montes e os seus montes são removidos. Seus montes são removidos. E ele diz assim, se você tiver fé, nesse processo de construção de fé, você dirá a esta moreira, arranca-te e transplanta-te para o mar, e ela vos obedecerá. Quais são os montes que precisam ser removidos? Quais são as amoreiras que você tem que dizer para ela, arranca-te desse lugar e transplanta-te para o meio dos mares? Talvez sejam raízes, coisas enraizadas que precisam ser transplantadas. Mas você precisa entrar no processo da fé. Acreditar que tudo que você disser vai acontecer. E quando se fala em disser, não estou dizendo
que é um mantra de confissão. Eu creio, eu creio, eu creio. Não é assim. É um processo. Você crer com o coração. Porque ele diz lá no outro texto, se você estiver orando, para que os teus montes sejam transplantados, para que os teus montes sejam removidos, para que as amoreiras da tua vida sejam arrancadas, as raízes malditas, as raízes de problemas, as raízes de amargura sejam transplantadas para o meio dos mares, para onde você quer que vá. Se nesse momento você estiver orando e lembrar que você tem algo com alguém, isso pode ser um empecilho para o processo da fé, para o processo do milagre, para o processo da cura. E quando eu falo de cura, falo de curas interiores, curas dentro de nós, curas que são necessárias. Se o teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se por 7 vezes do dia pecar contra ti, 7 vezes vier ter contigo, dizendo, estou arrependido, perdoa. É o processo do perdão e do pedir perdão. E Pedro, certa vez, disse, até quantas vezes o meu irmão pecará contra mim para que eu lhe perdoe? E Pedro já estabeleceu um limite 7 vezes. E Jesus disse, não te digo que até 7 vezes, mas que até 70 vezes 7. É um processo que não pode parar nunca. É um processo que não pode parar. Por isso que nós precisamos aumentar a nossa fé. Nós precisamos ter fé em Deus. Porque o processo da existência, o processo da vida em Deus em nós, é um processo que você caminha com gente o tempo todo. Primeiro você caminha com os da casa, você caminha com o marido, com a esposa, com os filhos, com a mãe, com o pai, com um parente, com enteada, com gente de tudo que é tipo. E a Bíblia nos exorta nesses textos que nós não podemos escandalizar nenhum destes pequeninos. É inevitável que os escândalos venham, que a pessoa se escandalize. Eu gosto de algo que um pregador falou outra vez, que escândalos eram aquelas lanças pontiagudas que ficavam naqueles buracos, eles colocavam veneno na ponta das lanças. E quando os cavalos vinham, eles caíam naqueles buracos. Tanto o cavalo como os cavaleiros se feriam. Escândalos são ferimentos. A jornada da existência traz ferimentos para todos nós. A jornada da existência traz períodos em que nós precisamos curar as nossas feridas, curar as nossas doenças. E isso se cura. Isso se cura no processo do aumento da nossa fé. Nós não podemos caminhar e ser como aquela figueira que aparenta ter fruto, mas não tem fruto. O que tem que ser desenvolvido em nós? O fruto do Espírito. A mansidão, o domínio próprio, a temperança, o gozo, a paz, a alegria, a longanimidade, bondade e outros atributos do Evangelho têm que ser desenvolvido totalmente, porque nós estamos falando do Evangelho, gente. O Evangelho é puro e simples. Nós não temos outra mensagem que não seja a mensagem do Evangelho. Aquilo que Jesus encarnou nessa terra como homem. Aquilo que Jesus encarnou nessa terra como homem é aquilo que precisamos viver e ser. Tende fé em Deus.
Se você tiver fé e não duvidar no seu coração, as coisas vão mudar, as coisas vão acontecer. Você vai progredir no processo da paciência. Muitas vezes, em muitas situações que nós passamos, nós precisamos ter paciência. E nós pedimos paciência a Deus e nós perdemos a paciência, porque não sabemos que quando perdemos a paciência é hora de nós ter paciência. Deus quer desenvolver a paciência. Deus quer que nós sejamos benignos, bondosos, que nós vivamos o Evangelho, que nós possamos encarnar o Evangelho de Jesus nessa existência, para que nós possamos frutificar e não escandalizar nenhum desses pequeninos, em nome de Jesus. Amém? Agora, o segundo assunto que eu vou falar com vocês hoje é sobre a Santa Ceia, né? Nós vamos participar essa noite, né, desse memorial do sacrifício de Jesus em memória, né? O sacrifício de Jesus. O texto ali de João diz, Jesus falando, ele diz que ele é a verdadeira comida e a verdadeira bebida. E quem de mim se alimenta por mim, viverá. Nós devemos nos alimentar do verdadeiro alimento, o pão vivo que desce do céu. Não é semelhante a esse pão que nós vamos comer essa noite. Apenas é uma memória representando o corpo de Jesus e o cálice, o suco de uva que nós vamos servir, também representando o sangue de Jesus. Nós precisamos nos alimentar de Jesus. Ele é o pão vivo que desceu do céu. É nele que está a nossa confiança. É nele que está o nosso sustento, a nossa segurança. Nele nós estamos nutridos para a vida, para a caminhada, para a jornada. Amém? Que Deus possa abençoar cada um de vocês. Amém? Que Deus possa multiplicar a sua graça para que você tenha essas percepções de que você precisa ser nutrido do Evangelho todo dia. Quem não comer do meu corpo e não beber do meu sangue não tem vida. Mas quem comer do meu corpo e beber do meu sangue tem a vida eterna. Ele é a própria vida eterna. Nós somos eternos porque comemos desse alimento, nos nutrimos desse alimento. Amém? Em nome de Jesus.